Uma boa educação requer punição e disciplina? As palmadas podem aumentar as chances de mau comportamento por parte da criança? Quem está aqui para ajudar os pais nesse dilema é a psicanalista Elisandra Souza. Boa tarde, Elisandra. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, um prazer estar aqui. Elisandra, a palmada faz com que a criança pare o que estava fazendo na hora. Então, a gente pode dizer então que ela é eficaz? Ela é eficaz nesse momento, né? É importante, acho que a gente pensar que a criança, quando é muito pequena, ela precisa de algo concreto para aprender. Então, conversar não vai resolver tanta coisa. Então, se a criança está lá querendo mexer na tomada, dar um tapinha na mão, não vai causar transtornos essa criança, não vai causar trauma nenhum. E a criança aprende que ali não pode. Então, não é uma coisa tão ruim assim dar as palmadinhas. Não, e às vezes também, nesse caso dessa palmadinha, às vezes ela dói menos do que um grito. Ah, sim, às vezes dói menos, né? Mas é a questão do concreto, dela sentir na pele mesmo. Sentir que alguma coisa tá barrando aquele comportamento dela. É isso que acontece. Agora, hoje em dia a falta de limite graça aí, né? Está fazendo crianças crescerem revoltadas. A decisão é difícil. Existe certo ou errado nessa questão de botar limites? Eu acho que a questão está nos valores que a gente passa para a criança, da forma como a gente passa esses valores para a criança, que depois, enquanto adolescente, ele vai responder a isso e depois como adulto. Mas é interessante a gente perceber como realmente não existe hoje muita aplicação de limites. A criança realmente ela pode tudo e realmente, quando ela cresce, ela acredita que continua sendo o reizinho. Né? Então, é o adolescente que acredita que é o rei da rua, o rei do comportamento social, acaba ficando muito individualista, por acreditar que tudo gira em torno dele. Então, realmente, a questão de limites, enquanto você não coloca para a criança, quando ela é pequena, quando for adolescente, vai piorar a questão desse adolescente com os pais. É mais difícil e aí é muito mais complicado. É muito mais esse limite, complicado, porque assim, quando a criança é muito pequenininha, a gente vai delimitando lugares para essa criança, né? Da mesma forma como a gente ensina a criança a fazer xixi, cocô no piniquinho, isso é uma forma de limitação. Então, a gente não pode achar que limite é uma coisa ruim, né? Do mesmo jeito que você vai ensinar teus filhos a almoçar no horário certo, a jantar no horário certo, a dormir no horário certo. São limites que são importantes para a vida dessa criança, a vida pessoal e a vida social. Então, a gente acreditar que limites vai ser desfavorável para a vida da criança é errado isso, né? E realmente, depois, quando se torna adolescente, vai ficando cada vez mais complicado. É difícil, né? E, Elisandra, essa palmadinha, como você disse, pode funcionar num primeiro momento. Entretanto, a meta é fazer com que a criança controle a si própria com o tempo, né? E nesse ponto, então, a palmada pode desapontar? Eu acredito que a palmada não vai desapontar exatamente, né? Realmente, assim, ela vai ser útil naquele momento. Depois é preciso que essa criança entenda de outras formas. Quando a gente lida com uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, não adianta você sentar com a criança, conversar, para ela entender o que ela fez de errado. Isso não existe. Né? Achar que a criança tem discernimento para conversar, ficar ali conversando durante 10, 15 minutos com essa criança, não existe. Então, a palmada, nesse momento, ela é útil, mas é uma palmada que, se a criança continuar, tem que vir com alguma outra coisa, um outro tipo de castigo, né? Vai sentar, vai ficar sem o brinquedo, alguma coisa nesse sentido. Esse ponto que você falou da conversa é muito importante. Uma vez eu li um artigo dizendo o seguinte, que nessa idade não adianta conversar, como você disse. O que acontece? Os pais acabam conversando muito quando a criança é pequena e, conforme vai crescendo, os pais vão perdendo a paciência e falando cada vez menos. E que tinha que ser justamente o oposto. A gente tem que pensar assim, a criança ela aprende, nosso desenvolvimento é do concreto para o abstrato. Né? Não é o contrário, então precisa do concreto num primeiro momento para depois vir o abstrato, que é essa questão da conversa, desse entendimento mais filosófico da vida. Né? Então, num primeiro momento, é necessário mesmo que exista um limite concreto e depois vir a conversa, porque conversar, mesmo com uma criança de 4 anos, 5 anos, você vai conseguir conversar um pouquinho sobre uma coisa muito pontual e que aconteceu naquele momento, porque se você for conversar depois com essa criança, ela já nem lembra mais, já não sabe do que você está dizendo, não adianta mais muita coisa se você ficar conversando, não. Agora, doutora, eu sei que não existe uma fórmula, mas como impor limites?
Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar que limites é sim amor. Né? A gente não pode diferenciar limites de amor, quer dizer, limite significa que eu não tenho amor pelos meus filhos, muito pelo contrário. Né? E eu acho que a gente tem que ter para a gente muito bem pautado o que é certo e o que é errado. Primeiro para a gente, enquanto adulto, né? Para depois a gente colocar isso para a criança. E aí você vai conseguindo colocar isso para os filhos de uma forma mais adequada. Né? No momento, é claro que os pais se estressam um pouco mais, acabam falando mais alto, né? Acabam exagerando nos castigos. Mas o certo é que a gente precisa ter para a gente primeiro o que é certo e o que é errado. O que no mundo de hoje é difícil, né? Porque são muitas informações, o mundo tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e às vezes a gente fica assim, mas isso é certo, isso é errado, né? Isso pode, isso não pode. Então eu acho que hoje os adultos têm muitas dúvidas e em consequência disso eles não conseguem passar para a criança o que realmente deve ser passado enquanto valor, enquanto moral, enquanto ética e aí enquanto limites também. Quer dizer, é preciso muita firmeza. É preciso muita firmeza, mas é preciso firmeza primeiro do próprio adulto com ele mesmo, né? Com o caminhar dele. É aquela coisa que a gente fala, né? O meu exemplo vale mais do que a minha palavra. Né? O que você está dizendo, sei lá, não sei se eu entendi, mas é assim, hoje as pessoas não têm nem certeza mais Exatamente. De certos caminhos morais e tal, né? Quer dizer, está tudo meio duvidoso, né? Então, como passar isso para os filhos? Exatamente, né? porque a gente acaba passando, na realidade, a nossa dúvida. Né? Por isso que vale mais o exemplo. Quer dizer, se eu não tenho muita certeza se quebrou um vidro dentro de casa, isso é certo ou isso é errado? Não sei, pode ser que... mas não tem problema. Quer dizer, se eu não sei isso, o que eu vou passar para o meu filho? Né? Então, é claro que estou dando um exemplo muito simples, mas isso é para a vida inteira. Né? Quer dizer, foi mal na escola, que atitude que eu tenho que ter? Brigou na escola, que atitude que eu tenho que ter? Respondeu para um professor de uma forma grosseira, que atitude que eu tenho que ter? Né? Muitas vezes a gente fica assim, não, mas olha, ele estava certo, não, mas pode, mas se falou assim, não tem tanto problema, se brigou com o coleguinha, não é tão ruim, né? Então, às vezes, a gente também fica em dúvida e acaba transmitindo a dúvida, né? E não a certeza. Para a gente finalizar a nossa conversa, Elisandra, tem até aquele livro do Roberto Chiniachik que o título é Quem Ama, Educa. Porque educar dá trabalho, não é? Então, a mãe e o pai têm que estar sempre ali junto, mas é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Eu acho que é importante a gente pensar que ser pai e mãe é muito mais do que ter filhos. Né? Porque ter filhos a gente tem, né? Mas o ser pai e mãe significa educar realmente. E o educar tem toda a relação com os limites. Essa semana eu vi aí uma cantora, né, dizendo o seguinte, que ela quer ter um filho, mas que ela quer já adotar com 5 anos, que ela quer ser mãe agora. Entendeu? Então, é que ela quer resolver logo e ela quer adotar. Mas mesmo assim, vai existir a parte da educação, né? Porque assim, ela não sabe o que essa criança já traz, né, enquanto educação, enquanto valores, enquanto certo e errado, e ela vai ter que impor também aquilo que ela acredita. Então não adianta querer fugir disso, porque vai ter que educar, vai dar trabalho. Elisandra, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. E esse trabalho de educar é que faz a nossa evolução também, por isso que é tão bom ser mãe.